E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero trazer uma reflexão, eu acredito que seja um vídeo longo. Eu tive um despertar que faz parte de todo um processo de vários tipos de amadurecimentos em áreas cruzadas que só são possíveis porque eu estou em recuperação e principalmente no aspecto de não ter lapso, recaída e volta ao uso e habitar a sobriedade e abstinência há quase 12 anos, sem o uso de álcool e drogas. E, na verdade, esse despertar, ele não é único e exclusivamente referente à recuperação, e sim muito mais filosófico e dramatizado a todas as questões de uma grande jornada contra você mesmo, tá? Eu vou explicar. Antes eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda. Vou te convidar para ser membro, caso você não seja. Ai, caralho. Nossa, o espirro tá aqui. Bom, para ser membro é interessante porque você contribui com o meu trabalho e você tem vídeos que eu subo só para membros de forma antecipada, que depois ficam público, e também tem vídeo só para membros. Esse vídeo talvez fique só para membros, não sei ainda. Se você quiser comprar os meus livros, são 5 livros publicados, coloca Fábio Marcondes no Google, Fábio Marcondes Livros, que aparece as grandes livrarias. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, é um audiobook, um audiolivro, onde eu li o meu primeiro livro, 30 anos fudeu, e você encontra na tocalivros.com. Pois então, há um tempo eu tenho algumas reflexões e elas já foram compartilhadas de várias formas, em vários momentos. Eu tive agora a lembrança de alguns títulos que já estão no nosso canal, que é o fato em você estar em vantagem ou desvantagem. E é interessante abrirmos os nossos níveis de entendimentos, porque eu tenho trazido, para nós uma importância em que uma coisa não anula a outra. E eu insisto muito em também termos qualquer coisa, por exemplo, Porque dentro de um processo de recuperação, naquela trama complexa, profunda, infinita, infindável, muitas vezes nós temos várias coisas ao mesmo tempo. O processo de desconstrução e desfragmentação da adicção, a relação da adicção ser uma doença migratória, o aspecto em o vício ser um mistério, a vida ser um mistério, a recuperação ser um mistério, existirem enigmas que ultrapassam a razão, vício não ser uma matemática exata, aquela relação que eu trouxe sobre o vício ser uma pontinha no iceberg e que depois fica um colossal de pensamento e sentimento, que é importante que a gente trabalhe uma presença consciente, tentando entender o que vem do corpo, o que vem da mente, o que vem do sentimento, o que pode ser de uma natureza subjetiva, espiritual, energética. Então nós temos alguns mapas, dentro dos entendimentos que são meus, que só funcionam para mim, inclusive, aos que se identificam, traduzem assim para suas verdades e criam assim os seus próprios caminhos. Então essa relação sobre estar em vantagem e desvantagem, ela já tem que entrar, em todas essas sistemáticas, todas essas engenharias, para que haja um entendimento muito mais amplo. Porque você vai definir
determinada situação, dentro do seu juízo de valor, né, do que seria bom ou ruim, certo e errado, a vantagem e a desvantagem, o sacrifício e o benefício, ônus e bônus, etc. Mas o entendimento sobre estar em vantagem e desvantagem ele é muito interessante. E além disso, eu tive algumas outras reflexões cruzadas, e uma delas é a natureza em você entrar em contato com os seus grandes medos, principalmente medos que existiam na infância, né? Então, crescemos com alguns medos do tipo, nossa, a loira do espelho, do banheiro, o espírito vai puxar seu pé à noite na cama, medos subjetivos, né? Além de medos reais, concretos, né? Poxa, aconteceu algum tipo de briga, ou alguma coisa um pouco mais séria, né? No aspecto da existência, alguma fatalidade, alguma doença, entre qualquer outra ilustração aí referente a você ter os medos e enxergá-los. E por fim, o que me trouxe para conversar com vocês é o fato em você ter as vias de transformação na recuperação, e aí entra o parêntese não ser necessariamente algo da recuperação, mas sim da vida, né? Na jornada de uma pessoa em busca de suas próprias melhorias. Que é você ter registros dentro dos ciclos onde no momento mais difícil, né, ou nos momentos mais difíceis, você estar realmente pronto e conseguir aplicar tudo que você já tem de conhecimento, de sabedoria, e conseguir passar por este momento de uma forma mais rápida ou mais leve, ou sem tantos danos, né, pessoais ou externos, e mais do que isso, né, não sofrer tanto, tá? E aí de novo entram todas as possíveis relações e situações que cada um possa representar da sua forma. Existem algumas verdades que não são uma verdade máxima, nem regra, e de forma alguma absoluta. E mesmo que eu saiba por algumas pessoas que eu convivo em recuperação, que eu trabalho, né, e assim a mim mesmo, que também desenvolvo um trabalho constante, assim como eu também já trouxe em diversos títulos aqui essas temáticas cruzadas com o que eu vou dizer, existe dentro da adicção, né, do vício, a dependência, o alcoolismo, né, quando associados especificamente no álcool e na droga, um cruzamento, uma migração, uma substituição, uma compensação, uma aglutinação, porque no fundo os vícios eles têm origens semelhantes, né? Mas dentro do trabalho do vício, principalmente com ponto de partida de álcool e drogas, existem algumas necessidades observativas pontuais, né? Para que então depois, ou paralelamente, dependendo do nível de sustentação de cada pessoa, você consiga trabalhar então essas outras faces. E o primado do sexo, ele é muito próximo, principalmente de um vício em drogas, tá? Também álcool, ou, numa situação diferente, o próprio vício em sexo, né? Sendo ele o originário, né?
E dentro de algumas características diferentes, nas quais agora eu peço licença e também não vou aprofundar e também não exercerei aqui vias de defesas, né, explicativas, com explanações, porque eu também já tenho bastante conteúdo trabalhado em cima disso. Mas para que não fique vago, eu me refiro única e exclusivamente a uma biologia masculina, tá? Que não somente ela seria a propulsora, né, do que eu vou dizer, porque também existem fatores de qualidade psicológicas, sentimentais, emotivas, o que foi vivido, né, durante a caminhada da pessoa, né, desde a sua infância, né, quais foram as instruções, quais são os critérios atribuídos a essas verdades tão naturais ligadas ao sexo. Mas trazendo para a simplicidade do homem como bicho, existe um rápido pensamento após a ejaculação do homem que o faz encontrar a sua própria verdade. Esse é um assunto realmente complexo, ele necessitaria de uma conversa única e exclusiva em cima disso, com tempos muito amplos, tá? Porque ele entra em vários níveis de associações. Lembrando que não é uma máxima, tá? Então, mesmo um pouco constrangido e com vergonha, né, em revelar uma intimidade, assim eu faço, pois, acima de tudo, eu estou aqui para compartilhar as minhas verdades, né, e que podem ser verdades de outras pessoas, de outras formas, e a única intenção é para que cada um encontre a sua forma em viver melhor, tá? Então esse é um processo que eu já faço há muito tempo dentro de mim, e não sempre, porque eu também já alcancei níveis mais plenos, mais sutis. Eu trabalho há muito tempo, né, principalmente em âmbito da sexologia, da psicanálise, filosofias, espiritualidades, ciência propriamente dito, né, no aspecto fisiológico, hormonal, neurológico, as compreensões mais profundas da minha participação sexual, né? Não o ato em si, mas o que compõe o sexo afetivo, libidinoso, etc. E em alguns momentos eu percebo que o alívio de uma masturbação ela me promove o encontro, mesmo que rápido, da minha real essência. E isso é muito interessante, né? Ao mesmo tempo, eu nem estou tão constrangido, porque o que eu estou trazendo é muito sério, cara. É muito importante. É que, infelizmente, nós temos, né, bloqueios e mecanismos de defesa que fazem com que isso vire piada. E tem que virar piada mesmo, tem que descontrair, não tem problema nenhum. Mas o âmago da nossa conversa aqui, que agora eu vou unir os assuntos, é o seu trabalho na grande oportunidade em, dentro das questões cíclicas, você estar totalmente em desvantagem, né? De frente com todos os seus medos, principalmente os medos de infância, e conseguir vetar, né? Porque aí entra a característica do vício, da adicção, pulsões, impulsos, instintos de natureza primária, né? Carnal, que servem de combustível para que você
fuja, porque eu ia falar busque, né? Então que você fuja do desprazer, daquele descontentamento, daquela raiva, daquele incômodo, daquela frustração, todas as qualidades negativas, né, que possam ali estar presentes, e busque, né, níveis de prazeres. Então, não tendo o álcool e a droga como possível, é muito comum ter como possível sexo, né? Entre outras possibilidades, conforme a sua realidade, que vai abranger compra, jogos, apostas, comidas, viagens, qualquer coisa do tipo que não necessariamente entra, né, num espectro oscilante de obsessão e compulsão, mas que podem atuar ali de uma forma despercebida, né, se você não estiver consciente do que está acontecendo, e aquilo se tornar uma sequência, né? Então, se você tem grandes possibilidades financeiras, as compras elas serão constantes. Se você tem uma saúde propícia, você comerá de tudo à vontade. Se você já tem um hábito de jogos e apostas, isso pode desencadear, né? E também podem existir fatores compensatórios bons, né? Esporte, religião, família, trabalho, estudo. Então entra num balanço totalmente diferente do que eu quero dizer aqui, né? Em contrapartida, todos esses movimentos que eu estou aqui trazendo para nós, nessa reflexão, que a grande oportunidade da recuperação real, tá? Porque assim, deixa eu até me corrigir, tá? Não é que exista uma recuperação real e uma outra que não seja real. E também não existe uma recuperação que seja certa ou errada, né? Pois existe o tempo de vida da pessoa, a idade da pessoa, o quanto ela se dedica ao nível da recuperação. E a recuperação ela entra aqui como uma palavra muito ampla, né? Que atende diversos tipos de pilares e execuções de muitas frentes, tá? Então, assim, quando eu me refiro a uma recuperação real, obviamente eu estou pensando em mim, alguns níveis de pessoas que eu conheço e que fazem diversas coisas constantemente, né, há múltiplos anos, e quase sempre se deparam com momentos muito difíceis, tá? A sensação em você se sentir em desvantagem, né, dentro do que você criou, seja isso fantasioso ou real, não importa, porque é aquilo que eu sempre falo, cara, um delírio, uma alucinação, uma paranoia, uma fantasia, não importam quais sejam os níveis de disfunção à realidade. O que você sente é real, né? Então, o grande trabalho está no sentimento. Por isso que é tão importante alcançar níveis de discernimento, para que você consiga, então, de alguma sorte, entender e compreender o que você está sentindo. E vai ser muito difícil você ter um domínio, um controle, né, um conhecimento constante do que você sente, porque o sentimento ele oscila, né? Mas conforme você ficar mais perto, principalmente dos seus momentos de fragilidade, de desvantagem, né? Conforme você fica de frente com seus medos, tá? Sejam eles infantis, joviais, adultos maduros, reais ou ilusórios, não importa, porque você sente da mesma forma, você vai
se aproximando das suas verdades e as suas oportunidades em trabalhar você começam realmente a aparecer e acontecer, tá? Eu usei a relação da masturbação e o segundo pós a ejaculação porque em alguns momentos, numa recuperação, principalmente onde a pessoa se abstém, né? Ele vai se abdicando, ele vai abstraindo através de algumas sugestões e orientações, ou até mesmo conscientização dele, aspectos de relacionamentos, para que a pessoa possa reformular, né, os seus sentidos, quais são os valores atribuídos aos níveis de relacionamentos. E, de novo, não tem um juízo de valor sobre o que é certo e errado, porque o simples ato sexual, casual, ele dentro de um juízo da pessoa também pode ser bom, né? Então, também seria um outro assunto para ser conversado com muito mais detalhe, com muito mais tempo, né? Porque também exige um cruzamento com várias outras frentes. Mas o grande ponto é que dentro de todo um processo de recuperação, é importante trabalhar as suas pulsões, os seus desejos, né? E o sexo, ele faz parte disso. É a nossa energia vital. Ele é presente, né? Estamos aqui hoje, né? Cada um na sua concepção, porque somos frutos de um sexo, né? Não importa a natureza do sexo também. Nós não estamos aqui entrando nos quesitos de valores, né? Eu só estou representando a questão do ato, tá? E não somente isso, conforme você vai caminhando, experimentando, vivenciando, cada vez fica mais leve, mais natural você estar com você, tá? Vocês podem estar se perguntando, né, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque sim, eu tô passando por um processo e diferente de 2023, que ele foi muito visceral, muito latente, muito doloroso, né? O ano de 2023 inteiro eu tive grandes dificuldades. Nesse ano de 2024, as dificuldades elas continuam existindo, elas aumentam, mas eu tô muito mais conectado comigo. E não somente o aspecto, né, destes curtos segundos após a ejaculação, mas muitos outros eu também consigo alcançar esses níveis de compreensão. E obviamente eu estou aqui compartilhando com vocês porque eu vim desconstruindo uma série de coisas e fui lembrando desses episódios que eu trabalho já há longos anos, né? Então, olha que interessante, eu não necessito mais de determinadas execuções, como ejacular, né? Eu já tenho esses registros, então eu já sei que dentro de tudo que tem acontecido comigo, profundamente, o que eu mais quero é estar comigo, né? E aí dentro, né, de todos esses fragmentos, a desfragmentação de aspecto aglutinador, né, na desconstrução a uma construção assertiva, eu vou colocando as coisas dentro de um formato que atende o que eu quero. E é interessante porque eu executei uma prática há pouco, dentro dessas relações que eu passei, eu fiz uma delas. Eu tomei banho ouvindo música e apaguei as luzes. E eu, quando criança, tinha muito medo da loira do espelho, né? Eu fui uma criança muito assustada, com a mente muito fértil. E estive ali, naquele momento de fragilidade,
né? Sentindo os mesmos tipos de medo, de projeções criadas, né? Até mesmo ao falar aqui com vocês, eu estou arrepiado porque eu estou conectado com isso. Só que o mais interessante é que tudo isso que eu estou conversando com vocês veio através de identificar que desde pequeno, como eu já compartilhei várias vezes, até para a gente entrar numa linha de encerramento, eu tenho uma sensação um pouco atormentada em existir, né? E novamente, vocês podem de repente estar se questionando, mas poxa vida, como você é atormentado? Cara, a diferença é que quando você faz um estudo profundo sobre si, você começa a aprender a dar alguns nomes, né? Esses nomes eles podem mudar ao longo do tempo. E muitas vezes o que acontece, principalmente hoje, é que as pessoas elas vivem tantos acessos a tantas coisas que é muito difícil para cada pessoa parar e realmente se analisar de uma forma realmente profunda, né? Então, às vezes, podemos encontrar pessoas aparentemente super bem e podem realmente viver bem, mas nos bastidores, no travesseiro, né, sozinha, talvez a pessoa viva muito atormentada e nem ela sabe, né? Essas coisas elas vão ser apresentadas primeiro com tudo que temos hoje, né? Porque o avanço dos conhecimentos classificam melhores novas possíveis formas de doença mental. Então é muito comum pessoas terem ansiedade, crise de pânico, diversas outras questões, né? Mas às vezes são consequências de ter algum tipo de atormentação, né? Atormentação existencial, simples assim. Então eu fiz todo esse processo porque no fundo eu percebo que mesmo que eu viva em alguns momentos de forma mais atormentada, né, por diversas questões, eu tô com dias bem difíceis ultimamente, tá? Mas é interessante porque eu não tô como em 2023 com grandes instabilidades, né? Mesmo que eu consiga manter os comportamentos de uma forma condicionada e adequada, internamente eu fico muito abalado. Os comportamentos eu consigo já manter há um bom tempo, né? Que eu desenvolvi essa prática, mas em 2024, assim como estou hoje, inclusive, eu tô conseguindo realmente estar bem com os sentimentos e os pensamentos, mas eles têm um balanço diferente, né? É um espectro com picos mais altos e mais baixos, mas ainda dentro de uma curva relativamente equilibrada, né? Tanto que estou aqui com vocês e estou realmente lúcido, sereno, sabe? Habitando a sanidade com discernimento. O meu sentimento, ele tá leve, tá? Mas ele sim, ele tá sendo vivido com diversos níveis de frustrações, porque eu tô passando por muitas coisas. E dentro dessas muitas coisas, vários contratempos estão acontecendo, né? Então, no dia de hoje, eu tive diversos tipos de contratempos e que em todos os momentos eu pensei, caralho, mano, puta que pariu, e agora? Só que junto vem um nível de barganha, né, onde eu vou criando sentidos e eu penso, poxa, a vida está realmente me protegendo de algo, né? Eu vou criando esses níveis de sentido para poder também passar por essas dificuldades sem tanto sofrimento, né? E apenas buscando os níveis de soluções. Então, os níveis de soluções eles vão sendo executados. Um outro título, né, para a gente encerrar, que é muito marcante, que eu já fiz vídeo sobre isso também, é você, em determinado momento da sua vida, da sua recuperação, estar de frente com tudo aquilo que você já quis um dia.
E às vezes quando você está de frente com tudo aquilo que você já quis um dia, você esquece que já quis. E aí quando você vive aquilo, você já está com outras ideias e você não consegue perceber que um dia você já quis aquilo, né? Então, no dia de hoje, que é dia 28 de fevereiro, hoje é quarta, deve ser agora umas 9 horas, eu tive diversos tipos de contratempos e, cara, dos mais sórdidos possíveis. E tudo que me fez pensar, refletir e executar uma prática de colocar uma música que eu queria ouvir, tomar um banho na meia luz, depois eu fiz uma concentração ali para poder dialogar com o medo que eu senti, né, em estar no escuro de frente pro espelho e ter a loira do espelho. Cara, por mais ridículo e infantil que seja, hoje eu tenho estrutura para poder olhar para isso, lembrar da minha mente fértil, lembrar das minhas reais sensações ligadas ao medo real disso tudo, né? Que inclusive ao longo do meu uso de álcool e drogas, teve um diálogo constante com uma possível esquizofrenia, uma possível mediunidade, e todas essas coisas já foram trabalhadas, né? E hoje eu tenho uma série de conhecimentos sobre diversas questões dessas naturezas. E elas me permitem viver bem, né? Mas eu tive essa sensação porque eu fui abrindo, né, as minhas grandes feridas e acabei sendo minado realmente por diversos contratempos na vida. E aí eu fui lembrando, eu lembrei de como eu fico em determinado momento de uma ejaculação animal, primata, bicho, né? Onde eu alcanço ali segundos e penso ou sinto, poxa vida, eu gostaria muito mais em estar, de repente, com alguma ligação afetiva, amorosa, carinhosa, ou até mesmo ter isso no momento da ejaculação e acabar refletindo outras perspectivas de uma zona muito sutil, amorosa, afetiva. Então é como se fosse uma outra presença de mim mesmo, né? Só que uma presença muito sensível, que muitas vezes se apaga, né? E é esquecida até mesmo pelos níveis de entorpecimento que eu tive com o uso abusivo e excessivo de álcool e drogas. E que hoje, habitando uma maturidade da idade, do tempo limpo, de diversos estudos, a mim mesmo, né? Há muito tempo, eu consigo acessar e falar, poxa, é essa que eu quero que seja a frente nesse momento, né? Então ali eu acabei exercendo uma prática para poder identificar o que estava acontecendo comigo. E quando as coisas foram baixando, eu percebi que eu estou vivendo tudo o que eu quero, né? Porque hoje eu não tive nenhum tipo de migração. Hoje eu não precisei substituir, compensar, sabe? Hoje eu não tive uma relação em vantagem e desvantagem, mas devido a várias coisas, eu me vi abalado, fragilizado, né? Porque eu precisei hoje realmente demandar uma energia em diversos assuntos para que eles pudessem ser vividos de uma forma realmente madura, amorosa. E eu consegui sentir que eu tô como eu quero, sem riscos, limpo, sem nenhum sentimento ruim alojado, né? Apenas passando, que é normal. Mas pelo contrário, o que está alojado é uma esperança, é um reconhecimento, inclusive, do que eu estou fazendo de bom, sabe? Mas ainda assim, todas essas coisas elas só são vividas nesses níveis porque eu sou uma pessoa atormentada. Só que dentro de toda a atormentação, existe muito conhecimento, né, dessas características atormentadas.
E elas não estão alojadas também. Elas aparecem nesses momentos de grandes dificuldades, mas eu consigo colocá-las em seus reais tamanhos, nos seus níveis, né? Elas vão realmente escoando, e tudo isso faz parte de um registro dentro dos ciclos, né? Em realmente amadurecer, crescer e melhorar em recuperação. Eu estou usando a referência da recuperação, mas para mim hoje está muito mais associado no aspecto de vida mesmo, tá? Mas é que também essas coisas elas estão juntas. E eu quis compartilhar, eu achei interessante, importante compartilhar, porque dentro de todo o mistério, pra gente realmente encerrar, tá? Às vezes, os processos de recaída, de lapso, de desistência de qualquer coisa, eles vêm rebatidos com a falta de trabalhar todas essas naturezas entre diversas outras de uma forma real, tá? Só que isso não é alcançado em poucos dias, meses, até mesmo anos, porque somente agora eu estou conseguindo me comunicar com tudo isso, uma comunicação entre mim, tá? Então eu vim me preparando para que tudo isso fosse possível. E isso também não é eterno, não é absoluto, não vai ficar completamente dentro de mim, né? Mas eu percebo, eu me identifico cada vez mais possível. E o que realmente fez com que eu viesse aqui gravar esse vídeo é porque em muitos momentos hoje eu tive a real sensação em, cara, como é ruim ser adicto. Nossa, como é pesado ser atormentado. Meu Deus do céu, como é desgastante ser muito intenso, sensível, doidão, né? E por mais que seja tudo isso verdade, ao mesmo tempo é muito libertador quando você está em recuperação, quando você está trabalhando tudo isso. Porque a cada nova resiliência, experiência, registro, você encontra uma nova força, você supera um novo limite, você realmente se reconhece e se identifica capaz. E essas coisas elas vão repercutindo. Além disso tudo, existe para mim um foco. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu tenho um sentido. Eu sei onde eu quero chegar, né? Então, conseguir me ausentar de distrações, né, ou ser abduzido por frequências mais baixas, né, que podem ser manifestadas em pulsões voltadas ao desejo, ou ser reativo de uma forma um pouco mais colérica, ou entrar naquela frequência realmente baixa de depressão, melancolia, tristeza, eu vejo que a cada novo momento, dentro de tudo que eu estou conseguindo exercer nesse ano de 2024, tem um valor, ele é resultante em algo positivo. Eu estou fechando o dia hoje com leveza. Eu vou fechar esse vídeo e vou dormir. Preciso descansar, eu estou realmente exausto. Eu estou impressionado com o nível de contratempos e dificuldades que estão acontecendo. É assim, desesperador, cara. O tempo inteiro. Quebrou meu carregador do celular. E à noite não tinha o que fazer, o celular tá dando pau. Entre diversas outras coisas. Elas são pequenas, mas elas aconteceram no final do dia depois de muitas outras questões.
E essas impactam em outras realidades que estão cruzadas a tudo isso. Só que cabe a mim saber o que eu tenho para fazer. Por sorte, tá funcionando. E eu tô com o celular sem mexer. Eu posicionei ele aqui e consegui esquematizar para gravar. E não há mais o que fazer. Então, amanhã eu tento solucionar dentro do que der. Mas enxergar uma gama crescente de contratempos e dificuldades e você não ser realmente furtado por tudo isso, pelo contrário, você conseguir furtar o tempo, né, como tem na passagem do Tao, e entender que o tempo é somente o tempo presente. Então o que eu tenho é isso, mas exige todo um processo. O que eu estou tentando aqui trazer é a importância do processo, é entender, né, o gozo fruto do que eu estou vivendo, e eu percebi aqui com vocês, é o momento. Né? Hoje eu acabei de ser preenchido por uma satisfação que eu vim talvez reafirmando para mim, e o que está me deixando feliz hoje é que eu consegui em todos os momentos, e foram tantos que eu não vou conseguir nem lembrar, porque em todos eles eu precisei muito rapidamente processar e escolher. E em todos eu agi de uma forma que aparentemente para mim tá boa, né? Dentro de sacrifícios e benefícios, eu tô com várias questões que me deixam sensibilizado, né? Mas ainda assim eu consegui ficar bem, porque eu tô exercendo todas essas consciências, porque eu tô conectado com aqueles segundos, de vários segundos que eu já tive, com várias experiências do que eu realmente quero viver, que não é absoluto, existem várias faces dentro de mim, mas para esses momentos que são momentos onde exigem uma presença mais afetiva e amorosa, é a minha forma amorosa que eu quero deixar presente, sabe? E isso exige uma força. Eu já consigo ter essa presença em diversas áreas de uma forma muito natural, principalmente no meu trabalho, né? E aos poucos eu vou colocando ela em praticamente todas as áreas. Inclusive hoje, para finalmente encerrar, se eu conseguir agora, vários planos e várias coisas que eu tinha desenhada, eu não consegui fazer. E também já entra num aspecto de frustração, né? De não execução das coisas que estavam desenhadas. Mas aí eu preciso de novo ir barganhando e entendendo o que eu tenho, o que é possível e o que está sendo feito. E isso é muito gostoso. E isso amadurece a recuperação, tá? Amadurece a sua jornada de você contra você mesmo e você estando com você mesmo. E conforme você melhor está com você, melhor você está ao todo. Beleza? Mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!